Sabia que quase 80% dos casos de doenças autoimunes ocorrem em mulheres? Que elas estão em maior risco de sofrer de dor crônica, insônia, fibromialgia, Covid prolongada, síndrome do intestino irritável e enxaquecas? E que elas têm o dobro de chance de morrer após um infarto em comparação com os homens? E mais, mulheres têm 2 vezes mais depressão, ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático que homens, além de 9 vezes mais anorexia, um dos mais letais transtornos de saúde mental. Mas há uma coisa que você, mulher, pode fazer para mudar isso, e nem é tão difícil assim. Vem comigo para entender o que é e como implementar. Olá, terapeuta Gerald Champlin por aqui. Que tal esse conselho? Leia os meus lábios. Não. Com certeza essa não é uma orientação que a maioria das pessoas pagaria para ouvir, mas no meu consultório é a mais valiosa que eu posso dar. Não é surpresa alguma, a maioria das pessoas que busca ajuda é mulher, e é incrível como quase todas têm medo de decepcionar os outros. Entenda, nossa cultura recompensa as mulheres por serem perpetuamente agradáveis, abnegadas e emocionalmente controladas. Por isso, mulheres podem pensar que é contraproducente dizer não, ou pior ainda, afirmar suas vontades e necessidades com firmeza. Mas eu considero ajudá-las a perceber que a sua saúde pode literalmente depender disso, nada menos do que uma missão pessoal. Vamos lá. Sabia que quase 80% dos casos de doenças autoimunes ocorrem em mulheres? Sim, elas estão em maior risco de sofrer de dor crônica, insônia, fibromialgia, Covid prolongada, síndrome do intestino irritável e enxaquecas também. Além disso, comparado aos homens, elas têm o dobro de chances de morrer após um infarto. E o assunto é muito mais generalizado do que isso. Mulheres têm 2 vezes mais depressão, ansiedade e transtorno do estresse pós-traumático que homens, além de 9 vezes mais anorexia, um dos mais letais transtornos de saúde mental. Mas a pergunta é por que elas adoecem dessas doenças muito mais do que homens? Ao contrário do que diz a medicina 1.0, uma disparidade tão chocante não pode ser explicada só por fatores genéticos, não. E nem hormonais. Fatores psicossociais também desempenham um papel importante. Especificamente, são aquelas virtudes que a nossa cultura recompensa nas mulheres, como conciliabilidade, extremo altruísmo e supressão da raiva, que as predispõem para doenças crônicas. Já lá nos idos dos anos de 1980, Dana Jack, psicóloga com formação em Harvard, identificou um tema recorrente entre pacientes do sexo feminino que sofriam de depressão. Uma tendência ao autossilenciamento, ou seja, a propensão de se envolver em cuidados compulsivos, de agradar o outro e a inibição da autoexpressão nos relacionamentos na tentativa de alcançar intimidade e satisfazer necessidades relacionais. A Jack descobriu que este comportamento aprendido, fortemente enraizado em normas de gênero, está relacionado com um aumento do risco de depressão. Desde lá já acumulou uma montanha de evidência que mostra que o autossilenciamento feminino não está relacionado apenas a questões psicológicas, como depressão e distúrbios alimentares, mas também e principalmente a doenças físicas. Por exemplo, um estudo de 2022, realizado por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Pittsburgh, mostrou que mulheres negras que concordavam muito com afirmações como "raramente expresso minha raiva para aqueles próximos a mim", tinham 70% mais chance de desenvolver aterosclerose carotídea, a placa cardiovascular associada a um maior risco de infarto. Outros estudos relacionaram o autossilenciamento à síndrome do intestino irritável, HIV, síndrome da fadiga crônica e câncer entre mulheres. Mais chocante ainda, o autossilenciamento das mulheres também foi associado a um risco muito maior de morte prematura. Em um estudo, pesquisadores acompanharam quase 4.000 pessoas ao longo de 10 anos e descobriram que mulheres que não se expressavam durante as brigas com seus parceiros
tinham 4 vezes mais chance de morrer prematuramente do que aquelas que o faziam, mesmo quando fatores como idade, pressão arterial, tabagismo e também níveis de colesterol eram colocados na equação. Quando as mulheres reprimem seus sentimentos e colocam suas necessidades de lado, a saúde física e emocional sofre. Mas pode ser difícil para elas agirem de modo diferente em uma cultura que celebra e promove essas práticas de autossilenciamento. Enquanto as jovens são elogiadas por serem tranquilas, as mães são reverenciadas por serem altruístas até o ponto da autonegação. Esses padrões não falados estabelecem um ciclo vicioso. Para muitas mulheres, parece mais fácil e até mesmo benéfico silenciar suas necessidades em detrimento da sua própria saúde, em vez de nadar contra a maré da cultura predominante. Em seu best-seller O Mito do Normal, o médico e autor Gabor Mate escreve que muitas das formas normalizadas de ser de nossa sociedade, aquelas qualidades que a gente considera forças admiráveis em vez de passivos potenciais, são, na verdade, muitíssimo tóxicos. Não ouvir a si mesmo para priorizar as necessidades dos outros é uma importante fonte de papéis prejudiciais à saúde que as mulheres assumem. É uma das maneiras medicamente negligenciadas mais perniciosas pelas quais o normal da nossa sociedade impõe um alto custo à saúde das mulheres. Parece que as virtudes da feminilidade não são realmente virtuosas, afinal. Na verdade, ao contrário, estão causando estragos em nossa saúde física e mental. E elas frequentemente fazem isso através dessas experiências diárias aparentemente normais que, lentamente, ao longo do tempo, minam a vontade e corroem o bem-estar. Muitas das minhas clientes dizem coisas como: eu mereço colocar as minhas necessidades em primeiro lugar, ou digo sim, mesmo quando não quero. O problema é que, em suas tentativas de serem aquilo que a sociedade considera algo bom, elas correm o risco de comprometer a sua própria saúde. Como terapeuta, um desafio que enfrento é ajudar as minhas clientes a recuperarem sua saúde emocional e física quando estão enfrentando um sistema cultural complexo que incentiva a fazer justamente o oposto. Dito isso, descobri que há algumas mudanças simples que podem ser feitas e realmente fazem diferença na prática. Entender que por detrás de cada emoção existe uma necessidade muda muita coisa. A raiva, por exemplo, pode ter a ver com um desejo de mudar circunstâncias atuais. Em vez de as mulheres tratarem suas emoções como inconvenientes, disfunções corporais a serem silenciadas e ignoradas, elas podem aprender a vê-las como janelas de insight ou introspecção. Em vez de rejeitar a raiva, uma pergunta valiosa que podemos fazer em momentos de frustração é: quais são as minhas necessidades neste momento? Outra prática relacionada a isso é estabelecer limites, sabe? Limites. Mulheres que foram inconscientemente ensinadas a ver simpatia como seu maior trunfo podem achar que estabelecer limites pode parecer contraproducente, talvez até danoso. Muitas temem que comunicar honestamente suas necessidades e limitações ameaçará os seus relacionamentos. Mas é justamente o contrário. Quando você estabelece limites saudáveis, veja, não os tóxicos que podem levar ao individualismo radical, seu relacionamento realmente fica mais forte e saudável. E está provado que ter relacionamentos saudáveis é fundamental para o bem-estar físico. Por isso, seja mais decepcionante. Para que seja possível reformular as virtudes da feminilidade, precisa surgir uma nova normalidade, uma em que a mulher possa honrar suas emoções, priorizar suas necessidades e comunicar ativa e poderosamente seus limites. Fazer essa mudança exige mudanças tanto em nível individual quanto societal. Lógico que não é fácil, mas certamente vale a pena. Afinal, a vida das mulheres depende disso. Assim sendo, aprenda a dizer: leia os meus lábios. Não. Esteja bem, esteja seguro.